Você tem o hábito de usar manjericão nas suas receitas diárias? Eu não estou falando só de usar o manjericão na pizza e naquela tradicional receita de massas que a gente está tão habituado. Vocês sabiam que o manjericão, assim como todos os demais temperos, eles vão muito além de dar tempero e aroma aos nossos pratos? Eles também auxiliam na digestão, na absorção dos nutrientes dos alimentos e trazem vários benefícios para a nossa saúde. E hoje eu vou falar um pouco sobre o manjericão, como que eu cuido do meu pé de manjericão. Mas antes da gente dar continuidade ao vídeo de hoje, vai embaixo, se inscreva no canal, assim o YouTube vai divulgar mais os nossos vídeos e mais pessoas vão ter acesso aos nossos vídeos e às nossas dicas. Então, se inscreva aí. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu compro a minha muda de manjericão é replantá-la em uma outra terra e normalmente eu planto no chão, mas eu sei que muitas pessoas não têm um espaço para plantar no chão, não tem um quintal, moram em um apartamento, então pode sim plantar no vaso. Existem vários tipos de manjericão. Esse aqui da folha larga, que é o mais conhecido pelas receitas italianas, ele é mais suave, mas é super aromático. A gente também tem o manjericão roxo e várias outras variedades que depois eu vou mostrar uma lá fora, que é onde eu vou mostrar como que eu cuido dele quando ele começa a florescer. E uma coisa que eu vou fazer hoje, aproveitando a minha panela de barro, eu tenho essa panela de barro aqui, que ela já está começando a trincar embaixo, então antes que eu faça bagunça na minha cozinha, eu vou torná-la ainda mais útil. Eu vou plantar esses pés de manjericão nesta minha panela de barro, trocando a terra, tudo direitinho, para que eu tenha também um pé de manjericão aqui na minha cozinha, mais próximo de mim, para poder usar no meu dia a dia e também nas receitas que eu vou compartilhar com vocês. Então agora a gente vai lá para fora para plantarmos esse manjericão na minha panela de barro. Então, primeiro, por que eu replanto o meu manjericão ou qualquer outra planta, qualquer outro tempero que eu compro ou num vaso com terra nova ou no chão? Porque a terra aqui que vem nos vasos, normalmente ela é uma terra diferente, que ela seca muito rápido. Então, às vezes você dá água de manhã, chegou à noite ou no dia seguinte, ou você esqueceu um dia de dar água, no outro dia a planta já está murcha e esturnicada. Então, eu gosto de usar uma terra de verdade, que eu pego ou no quintal, ou eu pego um pouquinho no terreno baldio do vizinho. E aí eu coloco também um humus, que eu pego ou da minha composteira, ou que aí sim, se eu não tiver, eu compro, mas eu compro terra, eu não compro o substrato. Por que não comprar só o substrato? O substrato ele é ideal para a gente misturar com a terra, tá? Se eu comprar só o substrato, o que vai acontecer? O substrato ele vai secar muito rápido também. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para plantar o meu pé de manjericão, eu vou colocar aqui no fundo algumas pedrinhas. Eu vou usar essa pedrinha aqui, ó, que é de argila expansiva, expandida. Ela é uma pedrinha bem levinha, parece uma espuma, então eu vou colocar no fundo da panela. Ah, Rose, eu não tenho essa pedrinha de argila expandida. Você pode usar alguma outra pedra, pode ser pedra brita, o que você tiver, e você pode usar principalmente também isopor. Se você tiver alguns pedaços de isopor em casa, você pode colocar no fundo um isopor mais grosso, que ele vai ajudar a absorver a umidade da terra, para não ficar a terra muito encharcada. Então, vou colocar aqui no fundo. Já coloquei a argila expandida aqui na minha panela e agora eu vou colocar um pouco de terra no fundo e vou colocar um pouco desse substrato aqui. Vou fazer uma base. E agora eu vou separar aqui as minhas mudas de manjericão. Como que eu vou separar as mudas de manjericão? Ou a gente pode dar uma apertadinha no vaso assim, ó. Vai apertando e aí normalmente vai sair inteiro, ó.
sai inteiro. E aí, o que a gente vê aqui? Que está pura raiz. Tem gente que diz que é para plantar o pé de manjericão assim, inteirinho. Eu não gosto de fazer isso com nenhuma planta, porque eu percebo que a planta não consegue se desenvolver, porque ela fica presa nessas raízes aqui que já estão, porque estavam dentro do pote. Então, o que eu faço e que funciona super bem aqui em casa, eu venho aqui com muito cuidado, sem machucar a planta. Eu vou tirando umas mudinhas aqui e eu tiro um pouco dessas raízes aqui ao redor. Um pouco, não tira toda a terra. Então, eu tiro um pouco, deixo um pouco, para que ela fique mais livre depois para absorver e formar mais raiz nessa terra aqui. Então, eu vou fazer isso com todas elas. O manjericão roxo, eu faço a mesma coisa, ó. Ele tá pura raiz e essa terra aqui também, quando a gente tira ela, a gente percebe que ela é quase uma esponja, ela não é terra-terra. Então, eu gosto de tirar esse excesso. Eu jogo fora? Não, eu uso em outro vaso ou às vezes eu coloco um pouquinho desse substrato, dessa terrinha que vem, eu coloco aqui por cima. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou plantar as minhas mudinhas, vou colocar mais terra aqui e aí a gente vai firmar o nosso manjericão aqui. Então, eu vou juntando cuidadosamente, vou colocar mais terra. Com o meu pé de manjericão, quer dizer, agora vários pés de manjericão plantadinhos, eu gosto de colocar algumas dessas cascas aqui, ó, por cima também. Primeiro vou virar aqui para mostrar como ficou bonito, ó. Fica um rico pé, já fica um enfeite para ficar na nossa cozinha. E agora eu gosto de vir aqui e colocar algumas destas cascas, porque elas vão ajudar a manter a umidade do vaso, das plantas, vão fazer com que não resseque tão rápido e também vai facilitar na hora da gente colocar água aqui, para que às vezes a gente vai colocar água rapidão e aí cai terra para todo lado. Então, vai ajudar também nesse sentido. Então, eu gosto de colocar algumas cascas aqui. E agora, muito importante, o que a gente vai fazer? A gente vai dar água. O manjericão, ele gosta de água, então é importante a gente regar todos os dias e ele também gosta de sol. Então, eu vou regar todo dia, mas não em quantidades exageradas, eu também não vou deixar encharcado. No meu caso aqui, como eu plantei nessa panela aqui, então eu vou ter que tomar mais cuidado e eu vou regar todos os dias com esse borrifador aqui. Hoje eu vou molhar ele um pouquinho mais, mas eu vou ter que ter mais cuidado, porque se eu colocar muita água todos os dias, como não tem furo embaixo, então a terra vai ficar encharcada. O que você pode fazer também, toda vez que você for dar água para suas plantas ou para o seu pé de manjericão, você pode vir aqui e colocar o dedo aqui na terra. Se você vê que a terra está muito seca, você dá água. Se você vê que a terra está úmida, não tem necessidade de dar tanta água. Então, o ideal é que você dê água para ele todos os dias e também que ele pegue um solzinho. A gente não vai deixar estornicando no sol, mas dar água todos os dias. Já plantei meu pé de manjericão, Rose. Já posso sair usando? Então, o ideal é que a gente dê uma semaninha para o pé de manjericão se fixar aqui nessa terra, né? Eu acabei de plantar ele, se eu já começar a cortar ele, ele vai gastar muita energia, porque ele ainda está tentando se fixar nessa terra, tá? Então, você espera uma semaninha, pelo menos, e aí depois você começa a usar o seu manjericão. Como que eu uso o meu manjericão, Roseli? Eu posso sair tirando as folhas? Então, a gente não pode ir tirando as folhas, o ideal não é isso, porque se eu for tirando as folhas, ele não tem onde brotar. Então, o ideal é sempre que eu venha com uma tesoura, né? Quando o meu, como ele está muito grande, às vezes eu vou até quebrando. É que você venha e corte o talinho inteiro. Então, sempre que você for usar, depois de uma semana, você vem, não corta logo abaixo das folhas, você vem assim, ó, e corta acima dessas folhinhas. Se ele tiver bem pequenininho, você for cortar um galho pequeno, o ideal é que você corte acima das últimas folhinhas aqui, ó. Vou cortar um menorzinho aqui para ele brotar. Vou pegar esse aqui, ó, que tá bem pequenininho, e vou cortar aqui, ó. Vou pegar as duas últimas folhas de baixo e vou cortar logo acima. Eu uso essas e aqui onde eu cortei vão começar a sair novos galhos e novos brotos. E uma coisa também muito importante é que muitas vezes o nosso pé de manjericão começa a florescer
começa a sair aquelas florzinhas lindas, e aí de repente o nosso pé de manjericão começa a ficar feinho e começa a morrer. Então, isso mesmo, as flores de manjericão, quando começarem a sair, a gente precisa tirar, porque elas acabam consumindo toda a energia do nosso manjericão. Se você começar a tirar as flores, sempre que elas começarem a sair, você vai ver que o seu manjericão vai durar muito mais tempo. E conforme ele for crescendo, você vai tirando mais galho, mais manjericão todo dia, e mais lindo, mais vistoso ele vai ficando. E agora eu vou para lá mostrar o meu outro pé de manjericão, que já está com flores. Já tirei bastante, mas quando ele começa a florescer, toda semana a gente precisa tirar as flores. Então, agora vamos lá cortar as flores do meu pé de manjericão. Este pé de manjericão aqui, eu já andei tirando algumas flores, mas conforme vocês podem ver, depois que ele começa a florescer, toda semana, todo dia, tem que estar tirando. E este daqui, que é aquele manjericão que eu plantei ali, eu esqueci de tirar as flores outro dia, me enrolei, e aí vocês podem ver que ó, ele começou a secar e ele realmente não tem mais salvação. Então, sempre que seu pé de manjericão começar a florescer, você vem ou com uma tesoura, que às vezes é mais fácil, porque a gente vem aqui e já tira, ou você pode vir com a mão mesmo e vai tirando as flores. E aí, se você for fazer uma sopa, for fazer uma salada, você não precisa jogar essas flores fora. Você pode aproveitar e tirar essas florzinhas e jogar por cima do seu prato. E assim você nunca mais vai perder o seu pé de manjericão. Você vai ver que ele vai ficar muito mais bonito e muito mais vistoso. E este daqui, conforme eu vou usando, ó, eu vou tirando os galhos e vocês podem ver ó, que ele tem várias ramificações. Esse daqui eu nem tenho mais o cuidado de usar a tesoura, porque ele já está enorme. Então a gente já vem aqui e vai quebrando e vai colhendo. E ele vai brotando e ficando cada vez maior e mais bonito. Então essa foi a nossa dica de hoje aqui do comidadeverdade.art. Cozinhar é um ato de amor por você mesmo, mas também é uma maneira de você olhar o mundo ao seu redor, inclusive os seus temperos, com muito mais amor e com muito mais carinho. Então, se você ainda não tem um pé de manjericão na sua casa, quem sabe chegou a hora de você investir nessa planta tão rica em nutrientes, tão aromática e que traz tanto sabor para a nossa mesa.